Bom dia, meu povo. Bênção. Irmãos, dia do Senhor é um assunto caro, hein? Rapaz, olha que eu não aprendi sobre esse assunto a minha vida inteira. Eu descobri que não podia fazer lição de casa, lição da escola, não podia fazer domingo à noite. Eu descobri só quando eu fui lá no Instituto Bíblico, só quando eu fui estudar em 2017. Foi a primeira vez que alguém falou para mim que trabalhar no domingo não é de Deus. Eu falei, é mesmo? Porque eu, quando era aspirante a seminarista, eu trabalhava aos domingos. Trabalhava aos domingos, ficava lá, fechava a loja 6:30 da tarde. Quando tinha algum cliente que resolvia tomar um cafezinho, às 6:30 eu fechava a loja 7:10, chegava no meio do louvor, às vezes no primeiro ponto do sermão. Irmãos, como é que Bíblia muda a vida da gente, né? Deixa eu te dar uma dica para o domingo. Sua vida é corrida? Não deve ser. Não deve ser, porque aqui em São Paulo as pessoas vivem vidas muito pacatas normalmente. Caso a sua vida seja corrida, sabe durante a semana que você não tem tempo de ler a Bíblia? Você fala assim, ai pastor, eu não leio muito a Bíblia porque é tão corrido. Sabe aquele tempo de oração que você queria ter para fazer silêncio enquanto as crianças dormem? Sabe aquele negócio de falar assim, ai, agora não tem nada para fazer, agora eu vou dedicar tempo para a oração. E você vai pegar a sua lista de oração e fazer orações. Sabe isso que a gente nunca consegue fazer? Deixa eu te falar um negócio. Tem um dia que Deus, quando criou o mundo, falou assim, ó, nesse dia, no mundo que eu estou criando, ninguém vai fazer nada, a não ser se deleitar em mim. Deus criou isso, meu irmão. O domingo vem lá no Éden. E Deus preparou esse dia para você fazer devocional sem pressa. Olha que bênção. Se você não teve tempo para orar a semana inteira, domingo você tem tempo para orar. Aí você fala, não, pastor, domingo eu preciso dormir para eu conseguir trabalhar muito segunda-feira. Ah, meu irmão, então você vai descer de toboágua para o inferno com seu diploma de MBA. Glória a Deus. Deus nos livre, né, meu irmão? Quase que você solta um amém aí. Nossa, credo, Deus nos livre. Mas é um assunto caro, domingo. Né? Vem mais por aí. Semana que vem tem mais sobre domingo. Ou não, semana que vem não tem EBD, tá bom, meu irmão? Anota na sua agenda, semana que vem não temos Escola Bíblica Dominical por conta do acampamento. Os nossos professores, a maioria vai estar lá, uma grande parte dos irmãos, a gente não teria organização na EBD. Mas e o culto à noite, pastor? Domingo é dia do Senhor. Meu irmão, se cair um meteoro, a gente vai dentro da cratera prestar culto no domingo ao Senhor. Não se passa domingo sem culto público a Deus. Tá bom? Então, ordenança bíblica, culto no domingo. Escola dominical é invenção nossa, dá até para negociar uma vez ou outra, mas o culto público é inegociável. Tá bom? Então, domingo que vem, culto normalmente, mas não temos EBD. Estou com saudade de vocês, irmãos. Nunca mais dei aula, né, Roseli? A Roseli quer mudar de igreja, irmãos. Ela está magoada comigo. Amém. Glória a Deus que você não achou. Não põe no Google, não, que está cheio de igreja presbiteriana aqui perto. Irmão, semana passada estava lá na Bereia, trabalhando lá com os nossos bereanos, com a nossa congregação. E semana que vem vou estar lá no acampamento, prestando culto público uma hora dessa semana que vem. Então vamos ter culto público pela manhã lá no acampamento também. Mas já que pude estar aqui, que vai ver que eu sou pastor dessa igreja, mas a gente folga, meu irmão. Quando eu não estou aqui, eu estou trabalhando, tá? Garanto para você que eu não faltei o domingo, não faltei na igreja para ir para o Hop Hari. Prometo, promesso de coração. Já que estamos aqui, vamos tocar a nossa vida com teologia bíblica, né? Semana passada, nosso irmão Cauê ministrou 1 Coríntios aos irmãos. Quando fala de Coríntios, tem um corintiano entrando na igreja ali, ó, o Lucas ali. Tiago é corintiano também, Tiago? Lógico que não. Tiago entende das coisas, ele é do time do apóstolo que ensina a igreja dos corintianos. Coríntios não chama Coríntios à toa, meu irmão, uma igreja difícil, problemática. E então nós temos muito a lidar com a igreja da cidade de Corinto, né? Da cidade de Corinto. Vamos orar antes da gente embalar a nossa aula. Tem muito assunto pela frente e que Deus nos dê graça para isso. Vamos orar. Deus eterno, queremos agradecer o Senhor, Pai, pelo privilégio da Tua palavra, por podermos nesta manhã abrir a Escritura, olhar para a carta escrita pelo apóstolo e ver ali princípios fundamentais para a igreja do Senhor, Pai. Oramos, Deus, para que isso produza boas mudanças na nossa vida, Pai, que haja
disposição real no nosso coração, Pai, de ter o mesmo amor pela igreja que Paulo tinha, Senhor, de ter o mesmo empenho pessoal e ministerial que Paulo, Senhor, a mesma vida prática e a mesma convicção teológica que nós vamos aprender essa manhã. Prepara o nosso coração, Deus, para ser terra fértil para a Tua palavra. Nos dá condições de entendê-la pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós sejamos constrangidos, Pai, conduzidos ao Senhor, à obediência e à fidelidade. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou me dar o luxo de não fazer perguntinha de aquecimento. Tá ficando rotina, né? Tá virando rotina. Porque o assunto é bastante extenso e eu quero gastar tempo no quinto e último ponto dessa aula, quando Paulo dá algumas instruções bem práticas. A gente vai dedicar algum tempo ali. E nesse quinto e último ponto, eu acho que as questões práticas conclamam mais a nossa opinião, mais a nossa reflexão de por que é tão difícil viver essa prática da vida comum. Então, eu quero trazer vocês para participar um pouco mais quando a sua coluna já estiver doendo. Sabe quando começa a dar sono? Quando já deu 40 minutos de aula, você fala, ai, cansei. Aí a gente bate um papo um pouco mais do que agora no começo e eu ganho a sua atenção de volta para a parte final da nossa aula, tá bom? Mas em 2 Coríntios nós vamos falar basicamente sobre 5 pontos, 5 tópicos ali em Corinto, e eu não vou gastar tempo também fazendo introduções à carta, falando sobre autoria, destinatário. O Cauê já fez toda essa tarefa, então agora eu vou só botar mais tijolinhos em cima desse muro aí, né? A gente ganha um bocado de tempo aqui ao tratar em 2 Coríntios. Então, sem mais delongas, 5 pontos importantes na igreja de Corinto, começando pela teologia que Paulo está expondo. Meu irmão, todo livro bíblico é teológico, tá bom? Então, partamos desse princípio. Todo fundamento da Escritura é fundamento teológico, eles são verdades reveladas de Deus. Então, aquela história de que a carta de Tiago não tem teologia, é mentira. Porque Tiago traz teologia fundamental, que na carta é registrada como teologia prática, teologia aplicada. Então, toda a Escritura tem teologia, mas num trecho da carta, Paulo se dedica a expor uma doutrina. E Paulo começa a falar um pouco sobre a famosa teologia da aliança. O apóstolo vai expor bastante sobre teologia da aliança. E a gente está falando sobre teologia bíblica. Aliança é um assunto importante para nós. O tema da aula dos catecúmenos hoje lá com o presbítero Arsênio é teologia da aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. A pergunta mais simples é: qual a aliança de Deus? O que é essa aliança? Eu serei seu Deus, vocês serão meu povo. Por que nós batizamos crianças? Por causa da aliança. Crianças são povo de Deus e Ele é o nosso Senhor. Por que nós tomamos da ceia? Essa é a marca daqueles que, arrependidos e lavados no sangue de Cristo, estão envolvidos nessa aliança. Por que o batismo e a profissão de fé é tão importante? Por que eu tenho que professar a fé? É uma exigência da aliança. O que são os mandamentos? Cláusulas da aliança. Você um dia subiu lá no altar e você disse: prometo amá-la, respeitá-la. Olha que bonito. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Olha que dói, irmão. Não pode ficar chateado quando não tem dinheiro para comprar sushi, não, hein? Você prometeu. E você que escreveu seus votos, meu irmão, sabe? Escreveu bem bonito. Você se complicou mais. Os votos do Samuel e da Bia, a gente queria... Eu vou falar para você, meu irmão, eu olhei e eu falei: Senhor, que o Senhor me dê uma filha para casar com o filho do Samuel. Porque olha esse homem. Esse homem, olha que romântico, que lindo. Belos votos. Votos de casamento. Nos meus votos para Sara, é porque eu sou meio piadista, né? Eu sou piadista tipo o tio que faz piada do pavê para comer. Mas eu gosto de fazer uma piadinha. E eu escrevi nos meus votos assim: prometo sempre dizer sim para a pergunta: me dá um docinho? Essa foi uma pergunta que a Sara fez ao longo de todo o namoro. Me dá um docinho. E ela continua fazendo ainda hoje, né? Me dá um docinho.
A Sara gosta de comer doce demais. Expõe na vida da minha esposa, né? Tá lá no berçário, lá com ódio. Mentira, irmão, a Sara fica com ódio, não. Agora já casou, né? Agora já casou e casou com a sogra que é doceira, né? Lá em Minas. Aí a gente vai embora. Por que eu estou falando de casamento, de votos, de Samuel romântico e coisas assim? São cláusulas do contrato. Cláusulas do contrato. São cláusulas de um pacto, de um compromisso firmado em uma aliança. Quem botou uma arma na tua cabeça e disse, promete agora? Talvez nos tempos antigos, né? É um sogro bravo que põe o 38 em cima da mesa. Ninguém te obrigou a prometer, meu irmão. Você quis se casar. Você voluntariamente entrou em aliança com a tua esposa. E agora você é responsável por amá-la, respeitá-la, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E dá um docinho de vez em quando também, porque ajuda a tua esposa aí, meu irmão. Né? Faz um agrado. A nossa vida com Deus é uma aliança. E esta aliança tem cláusulas. Deus estipula como essa aliança vai acontecer. Diferente do casamento, quem nos chama à aliança nesse momento é o Senhor. É Deus que nos chama ao pacto, que nos chama ao compromisso. E é Deus que estabelece os critérios, as cláusulas deste pacto. Cláusulas tais como: não farás nenhum trabalho no dia do Senhor. Você tem uma aliança com Deus? Você é batizado? Você disse publicamente que você tem um compromisso com Deus? Então você não é o tipo de gente que trabalha no domingo. Pastor, mas se meu filho ficar doente? Meu irmão, qual de nós, se o boi cai no poço, se alguém está doente, a gente não socorre? O Senhor Jesus ensina dizendo que obras de misericórdia são feitas no dia do Senhor. Mas é próprio do povo da aliança viver uma vida coerente com a aliança do Senhor. O que acontece no casamento quando você quebra todas as suas promessas que você fez? O que acontece com o teu casamento? O que você acha que vai acontecer com a tua vida com Deus? Desanda, acaba. O que vai acontecer com a tua vida com Deus se você vive alheio à sua aliança com Deus? Então, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, está nos mostrando um pacto de Deus com o seu povo. Um compromisso de Deus para com o seu povo em aliança. E agora, 2 Coríntios, Paulo está falando novamente sobre aliança. Vamos ler o texto? 2 Coríntios capítulo 3, versos 7 a 11. Quem for mais crente aí, lê primeiro. Quem abrir primeiro vai ganhar um docinho. Só depois do almoço, que amanhã é brava. Você lê pra gente, Gi, por favor? Denis vai te dar um docinho. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu a glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glória, e em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual excelente glória. Porque teve sua glória, muito mais tem o que é permanente. Olha a teologia que Paulo está nos expondo quanto à aliança. Olha Paulo expondo a aliança. Paulo está dizendo, houve um primeiro momento em que a aliança de Deus era manifesta através da lei. Como é que eu conheceria esse Deus a quem eu pertenço? A lei do Senhor, da qual nós falamos, as cláusulas do pacto, as cláusulas deste compromisso. Paulo diz que esta aliança era ainda imperfeita. Como assim imperfeita? A lei de Deus não é pura? Será que a lei está corrupta? Não, meu irmão, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma, diz a Escritura. Mas ela era incompleta. A lei não podia fazer toda a obra de salvação. Ninguém é salvo pela obediência da lei. Então, qual é o trabalho da lei? Expor a perfeição de Deus, expor a perfeição desse relacionamento. E perante a lei, eu e você somos condenados. Qual de nós aqui não quebrou a lei do sábado?
Quem aqui nunca fez uma obra que não fosse ligada à vida piedosa, à vida espiritual? Qual de nós nunca quebrou o sábado? Então, todo mundo aqui vai para o inferno pela lei. Paulo está dizendo, esta primeira face da aliança, ela toca a lei do Senhor, e essa é uma área do ensino que vai desvanecer. Ela é ainda imperfeita para a salvação. Mas agora, a lei do Senhor não é desprezada, mas ela foi completa por Cristo. Ela foi plenamente cumprida. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A obra de Cristo nos concedeu o Espírito, que agora nele nós recebemos a adoção em Cristo. Agora no Espírito nós temos agora uma nova aliança. Uma aliança que é ratificada, que é confirmada. E agora nós, evidentemente, somos salvos pela graça. Não que antes não fôssemos, mas agora a lei já não vigora, porque a graça de Deus expressa. Agora está claro para nós que não é a lei cerimonial, não é a lei moral, não é a lei civil que salva, é a graça de Cristo. Nesse contexto, então, Paulo está apontando o cumprimento da aliança, como ela começa na lei e se completa em Cristo. E nós agora, após a ascensão do Senhor Jesus, todos temos o Espírito Santo de Deus, todos temos agora o ministério da reconciliação pela graça, como Paulo vai escrever em Coríntios. Olha como é que Paulo constrói esse trecho do texto. Antes de falar da nova aliança, ele fala da vitória de Cristo. O trecho diretamente anterior, ele está falando do que Cristo conquistou. Olha o que Cristo fez, olha o sacrifício de Jesus. Através do seu sacrifício, o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e agora nós somos parte desta nova aliança. Não uma aliança inédita, mas uma aliança reconfirmada, reafirmada na obra de Cristo. Após essa aliança, então, nós vivemos agora no Espírito, na graça, e nós não vivemos cativos à lei, porque quem cumpriu-a perfeitamente foi Cristo. A lei para nós agora é boa para santificação e não para salvação, somos salvos pela graça. Como é que vivem os crentes agora? Liberdade no Espírito. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Gustavo, qual a sua interpretação sobre onde há o Espírito de Deus, há liberdade? Boa. Não sei. Sejamos justos. Qual a interpretação comum de onde há o Espírito de Deus, há liberdade? E aí, Felipe, nosso visitante, olha lá, voltou para visitar nós, ó. O homem do dinheiro. Não é porque ele é rico, não, irmãos. Ele é o nosso antigo tesoureiro, Felipe. Bragança não está tão bom assim, está com saudade dessa vida mais tranquila aqui que a gente vive, né? E aí, meu irmão, onde há o Espírito, há liberdade. Qual a visão comum sobre esse versículo? Não quer microfone. Fala aí, para a turma de casa te ouvir. Não sei, eu que estou perguntando. Vou chegar lá. É uma proposta, o Gustavo está dizendo, liberdade de servir ao Senhor. Na vida prática do crente, como que as pessoas usam esse versículo? A Evelyn está dizendo aqui, ó, se nós somos livres, o que é ser livre? Então, pode tudo. E aí, Jorge? Na prática, as pessoas pensam isso, não é a opinião da Evelyn, tá, irmãos? Na prática, as pessoas pensam que está tudo liberado. E aí, Jorge? Livre é quem não é escravo. Aí a Gisele chegou aqui, ó, do pecado. De que nós somos libertos na aliança de Cristo? Do pecado. Nós somos libertos das grades da lei que nos condenavam. A lei não é ruim, mas nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, a lei nos condena. Nós estávamos condenados pelos nossos pecados. E Cristo fez o quê? Nos libertou. Onde há o Espírito Santo, há liberdade na graça de Deus e perdão dos pecados. Então, as pessoas usam esse versículo para... Vamos fazer uma dança artística no culto? Onde há o Espírito do Senhor é o quê? Liberdade. E se hoje, no meio do louvor, a Gisele sentir vontade de dar um grito bem forte, o que ela faz na hora do louvor? As pessoas dizem, faça
o que você sentir vontade de fazer, porque você é livre. E o fundamento bíblico vem adiante. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E se o pastor começar a dar pulinho, e o pastor rodopiar, a liberdade do Espírito. O texto não está falando disso. O texto está dizendo que a liberdade é do pecado. Nós éramos escravos do pecado, e agora nós somos livres para viver para a glória do Senhor. Antes você não conseguia fazer o que é certo por causa da obra de Cristo. Agora você tem condições de acertar com o Senhor. Ai, pastor, que pena. Tinha comprado uma máquina de fumaça nova para a igreja. Meu irmão, vamos guardar a máquina de fumaça para o acampamento? Lá no acampamento você usa a máquina de fumaça. Mas o culto público ao Senhor precisa de ordem e decência, solenidade. A gente está perante Deus e é Ele que diz como tem que ser o culto. Deus prescreve na Escritura quais os critérios, a liturgia do culto é prescrita na Bíblia. E ela não está sujeita à liberdade. Né? Senão eu ia querer cantar só rock. Eu ia começar o culto com rock gospel, eu ia terminar o culto com baião. Já ouviu baião, não? Eu era magro que dava dó, que dava... Essa não é a minha música exatamente, mas é sobre o pecado essa música. A liberdade do Espírito, meu irmão, é a liberdade que está nessa aliança proposta pelo Senhor. A lei de Deus, lembre-se, meu irmão, nós não descartamos a lei de Deus, porque a lei moral expõe o caráter de Deus. Mas você não será condenado pela lei, porque você foi liberto pela graça de Cristo do seu pecado. Então, a teologia da aliança de Paulo é fundamental para a nossa vida. Viva como alguém que vive na aliança do Senhor. Vou voltar nisso lá no nosso último ponto, tá bom? Segundo ponto importante para nós aqui, o relacionamento, especificamente de Paulo com a igreja. Isso aqui, meu irmão, é coisa linda de se ver, viu? Olha o apóstolo mostrando o seu apreço pela igreja de Corinto. E aí nós vamos ler alguns textos, outros eu vou só fazer referência. Paulo começa a carta cuidadosamente dizendo aos irmãos, espero que vocês entendam, meus queridos. Paulo dá recomendações no começo da carta, dizendo, olha, eu estou falando essas coisas por amor da igreja e para o bem de vocês. Eu espero que vocês compreendam as minhas letras, que vocês não se voltem contra mim. Paulo tem um amor demonstrado pela igreja. Olha nisso, como a gente percebe que ele queria ir até Corinto e ele está explicando aqui na segunda carta, dizendo, irmãos, eu não consegui chegar até vocês. Paulo não tinha milhas, Lucas. Paulo não tinha milhas. Não era fácil a movimentação no contexto bíblico. Então o apóstolo Paulo desejou, mas não pôde visitar a igreja de Corinto. E ele está falando sobre isso e agora escrevendo. Então, como ele não conseguiu viajar de avião, ele mandou um WhatsApp. Entendeu? Como Paulo não podia ir, ele escreve uma carta de recomendação à igreja. Seria mais um e-mail, né? Que é mais formal assim, talvez, né? Paulo chora com tristeza para que os irmãos entendam. A fala de Paulo de preocupação chega ao momento dele dizer que os pecados da igreja de Corinto, a dureza do coração de alguns e a necessidade deles se converterem desse mal, que é a razão pela qual Paulo escreve, o leva a chorar. Meu irmão, isso aqui é muito importante, muito importante. Que tipo de relacionamento nós deveríamos desenvolver com a liderança da igreja? Acho que esse é um ponto importante. Que tipo de relacionamento eu e você, como pastor, deveríamos ter? Você e o presbítero Denis, presbítero Lucas, Arsênio, Jorge de novo. Como você deveria se relacionar com os diáconos da tua igreja? Como é que a igreja deveria se portar uns com os outros? Paulo é alguém que sofre e chora pela condição espiritual dos irmãos de Corinto que caíram em pecado. Qual foi a última vez que você genuinamente se entristeceu, preocupado com alguém da igreja? Qual é o relacionamento que você desenvolve com os seus irmãos em Cristo?
Olha como que isso nos chama a atenção para a necessidade do nosso relacionamento. E meu irmão, talvez a sua fala seja, mas pastor, essa igreja é problemática, a Roseli só reclama. Mentira, meu irmão, mentira. Roseli, não fica... Agora que ela vai embora. Agora ela vai embora de igreja. Não vai achar não, vou amarrar seu pé. A gente às vezes está culpando o outro. Meu irmão, como é que é a igreja de Corinto mesmo? Tão ruim a ponto de o Corinthians ser chamado Corinthians. Brincadeira. Corinthians é ruim também, pra caramba. Mas é no futebol. A igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 5, Paulo diz assim: irmãos, vocês aceitam entre a igreja de Corinto coisas que nem os ímpios toleram. Há entre vocês aquele que se dorme com a mulher de seu pai. Há um caso na igreja de um enteado que dorme, que tem vida íntima com a sua madrasta. E sabe o que a igreja fez? Nada. E Paulo diz, vocês não chegaram a lamentar. Ele diz isso na primeira carta. A igreja nem lamentou por causa desse pecado. As pessoas estavam em tamanha indiferença que tanto faz o que ele... Parece os dias de hoje, né? Cada um, você não sabe como ele está vivendo. Deixa ele, você não conhece a vida dele, deixa ele fazer o pecado dele em paz. Paulo, meu irmão, fala para uma igreja muito, muito difícil. Talvez mais difícil que a nossa. Porque eu não conheço nenhum caso de incesto na nossa igreja. E se você está cobertando isso, você vai ser disciplinado junto. O assunto é sério. E é uma igreja difícil assim, que Paulo agora na segunda carta diz, eu escrevo para vocês em lágrimas, porque eu quero que essa igreja viva bem. Paulo tem amor pela igreja. Por que que eu e você não teríamos amor com o irmão que é difícil de tratar? Por que que nós não seríamos pacientes com alguém que peca contra nós? A igreja de Corinto é continuamente rebelde. Você vai ver que Paulo tem que ficar defendendo o apostolado dele o tempo inteiro. Ele já está na segunda carta e ele ainda está dizendo, irmãos, eu sou apóstolo de Cristo. Porque a igreja não tinha amor mútuo entre eles. E Paulo agora precisa, mais uma vez, chamar a responsabilidade a uma igreja que não andava de forma submissa. O que eu estou pedindo para você, meu irmão? Me obedeça que eu sou seu pastor. Não, eu estou dizendo assim, vamos chorar junto pela causa do evangelho, meu irmão. Talvez você tenha um pecado a tratar como eu tenho, e a gente precise caminhar juntos, e a igreja sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, para poder também se alegrar com os que se alegram. Isso é a vida da igreja. Esse é um bom argumento para não ter culto, para não ter igreja online, né? A turma do culto online, meu irmão, você que está em casa, lembrei que está sendo transmitido agora. Deixa eu falar para você que está em casa. Parece aquele momento, né? Caro telespectador. Meu irmão, você que está em casa, e você sabe da sua vida, se você poderia estar aqui e não está, a segunda carta de Corinto é para você. A segunda carta aos Coríntios é para você. Você precisa desenvolver um relacionamento com a igreja de Cristo. E a menos que a gente saia daqui e vá almoçar na sua casa, isso não vai acontecer. Você precisa estar no corpo de Cristo. Está vendo como é que a vida da igreja é importante? Como é que não dá para ser um crente que não se relaciona? Ai, pastor, eu não gosto de expor minha vida. Tudo bem, meu irmão. Você não precisa falar do seu voto de casamento, igual um pastor boca aberta que fica falando de tudo da vida dele. Mas às vezes você precisa ter uma Roseli perto. Você não vai chorar no ombro de toda a igreja. Mas você precisa ter alguém em quem chorar no ombro. E essa é a comunhão da igreja. Esse é o laço que a igreja precisa desenvolver. E Paulo está nos mostrando isso. Vamos ler um texto aí que resume bem a questão do apóstolo. Capítulo 7, versos 2 a 4. Esse é um resumo de várias citações que a gente poderia ter de como Paulo está falando do seu relacionamento com a igreja. Você lê para a gente, Roberta? Do seu lado aí, Evandro. Roberta é nova na igreja. Não, Roberta, lê no microfone aí. Essa rebelião contra o microfone, Felipe... Ô, Felipe, você vem pra cá pra tirar o microfone da turma, cara. Vai lá, meu irmão. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Meu irmão,
enquanto a primeira igreja não tiver nesse versículo aqui, nós não podemos parar com a vida da comunhão, não. Você está no meu coração para juntos morrermos e vivermos. Olha que bênção. Olha que bênção, meu irmão. Você poder olhar e falar assim, e eu não estou falando para você falar de mim, não, meu irmão. É que se eu for ter amizade com todo mundo, aí eu vou abrir mão de pastorear, eu vou só tomar café agora. É óbvio que o pastor não vai ter intimidade com todos os membros da igreja. Isso é algo da igreja. E se o amor da igreja está fiado no pastor, ou eu morro ou eu vou embora um dia, meu irmão. E a igreja como é que fica? Mas se a igreja é sólida na própria comunhão, ainda que o pastor morra, vá embora, caia em pecado, a igreja prevalece, porque eles estão dispostos a viver e morrer juntos. Está na hora de você dar a vida pelo seu irmão. Não, pastor, eu dou a vida pelo meu irmão. Glória a Deus. Então, chama ele para comer uma pizza na sua casa. Dar a vida é muito mais difícil, não é? Só chama ele para comer uma pizza, meu irmão. E assim o relacionamento da igreja cresce. Paulo termina a carta dizendo, eu não consegui não, mas eu vou aí visitar vocês, tá bom? E visitação, hein? Área boa para a gente crescer espiritualmente. Pastor Itamar, quando eu era mero seminarista, só olhava dizendo, rapaz, vida de pastor é difícil. Eu só assisti o pastor Itamar dizer nesse púlpito assim, a primeira igreja ainda precisa crescer na área da visitação. Vou falar parecido com ele, ele falou assim, a primeira igreja ainda precisa crescer na área da visitação. E nós precisamos nos desenvolver nisso. Paulo ainda iria voltar lá para ver o povo, desejava ainda uma nova visita, tá bom? Outro ponto importante aqui, bem relacionado na carta, a vida piedosa do apóstolo. A vida piedosa do apóstolo. Deixa eu só citar uma coisa aqui que eu lembrei mais cedo. Eu vou falar isso com coração pastoral. Essa é uma palavra pastoral em meio a uma aula de EBD. Eu e a Sara fazemos muitas visitas, porque ela também quis casar e ela já sabia que eu era pastor, então agora tem que ir comigo. Muitas visitas. A maioria dos irmãos que aqui estão, não vou dizer todos, mas uma boa parte eu já visitei. Às vezes nós percebemos uma carência entre os irmãos. Às vezes eu e a Sara conversamos, a gente não fala mal de vocês quando a gente sai da casa de vocês não, tá? Mas nós conversamos sobre a vida da igreja às vezes. E a Sara fala assim, amor, você percebeu como é que o irmão, a irmã, a criança, o adolescente, você percebeu como é que essa pessoa precisava de um amigo na igreja? Porque às vezes, meu irmão, a visita pastoral é para tratar um problema, é para um aconselhamento, é para um problema mais assertivo a ser tratado. Mas tantas vezes existe uma carência de ter amigos na igreja, de ter gente crente com quem contar. A gente tem percebido esse problema. Tem uma irmã nessa igreja que fala assim que as pessoas frequentam muito psicólogos porque elas têm poucos amigos, né? Ouvi isso e não estou desmerecendo nenhum dos nossos psicólogos, mas tantas vezes a gente poderia abrir o coração com muito mais facilidade. A gente teria a vivência que a igreja de Corinto está expondo e a gente precisa realmente fazer isso. Então, ore a Deus, meu irmão, para que Ele te dê amigos nessa igreja. Esteja disposto a falar da sua vida para os outros. E mais do que isso, esteja disposto a ouvir. Tem perguntas que são mágicas. As perguntas mágicas às vezes são, é mesmo? E aí, como é que foi? E o que você fez? E como que você está se sentindo? E a gente vai ouvir do coração do irmão e a gente vai poder abrir o coração com o irmão. A igreja cresce em compromisso, em amor, em hospitalidade, marcas da igreja cristã. Então, eu não estou dizendo para você que eu não quero ir na sua casa e eu não estou dizendo que eu não quero que você me conte da sua vida. Eu quero, meu irmão. A agenda pastoral está aí. Me manda um WhatsApp lá, vamos pôr isso vamos marcar na agenda e vamos fazer com certeza. Mas eu não vou suprir você. A nossa igreja hoje tem no papel, e é no papel porque a gente sabe que tem irmãos que não participam, tem atualizações a serem feitas, no papel, 301 membros. Se eu ouvir sobre a vida da Cacá, da Gisele, do Denis, um por dia, então, uma vez por ano, a gente vai ter um dia que eu vou sentar com você e vou ouvir sobre a sua vida. Então, não é necessário, não é necessário, não deve ser assim que a igreja dependa exclusivamente do pastor.
aconselhai-vos mutuamente uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então, isso é uma longa tarefa nossa na igreja, né? Pastor, ouvindo o senhor falar assim, me despertou 2 pontos. Um é, a gente, na igreja, estamos aqui para nos conciliar, nos ajudar. Então, é um convite para todos contar com a gente do conselho, porque a gente está aqui para isso. É para poder falar que, olha, estou com dificuldade e abrir mesmo o coração. Outra é essa relação, que a gente vê, é que, além dessa relação mais íntima, a gente tem que também colaborar na obra. Então, a gente tem bastante programação e vê poucas pessoas participando. Então, vamos falar diversas, né? Natal Feliz, tudo isso. Então, é uma ótima oportunidade para estreitar esse relacionamento e para, mutuamente, um estar ajudando a vida do outro. Então, eu acho que eu quis fazer essa pontuação, porque às vezes acaba passando, não dá tempo, não consigo, mas, poxa, você não consegue mesmo participar de nada? Não consegue colaborar com nada? E a gente tem bastante coisa para fazer juntos, né? Fernando, você leva, por favor, Evandro, só para eu comentar sobre o que o Denis está falando. Quantas vezes, irmãos, boas conversas acontecem enquanto se frita pipoca para a IBF? Ali, às vezes, o coração é tratado. Às vezes a coisa acontece a gente faz um pedido de oração no grupo dos lares, e durante a semana um outro irmão manda mensagem: e aí, como é que está? E aquele pedido que você fez? Melhorou? Como estão as coisas? E às vezes é naquele contexto ali que você vai ter oportunidade de abrir o teu coração, né? Só o Fernando falar aqui rapidinho. Pastor, complementando o que o presbítero falou, eu falo da parte dos diáconos também. A diaconia era um papel muito importante na igreja. Questões de visitas, questões de auxiliar algum irmão mais necessitado. Então, eu peço aos irmãos que orem pela vida dos nossos diáconos, da parte dos homens da igreja. Conversando com alguns diáconos, há muito tempo atrás, a nossa igreja fazia visitas, os diáconos iam até aos irmãos que necessitam. Então, eu peço que os irmãos orem para que nós possamos continuar com esse projeto de ir, de visitar, ver as pessoas que estão necessitadas, precisando de uma oração, precisando de um alimento. Nós cremos que nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, que tem um poder aquisitivo muito bom. Mas nós sabemos que tem pessoas também que sofrem, né? Não com alimento, às vezes com uma palavra, com aconselhamento, e procurar pessoas mais velhas que possam orientar, falar, aconselhar os irmãos. Isso aí, meus irmãos, esse é o nosso caminho adiante. Vai lá. Isso. Sim. Olha só, uma família que a igreja tem assistido hoje assiduamente, que tem sido, pela graça do Senhor, bem acompanhados. O assunto efervesceu quando a gente juntou as irmãs. Quando as irmãs tiveram uma tarde juntas e teve a oportunidade ali de falar do assunto, trazer. Isso trouxe benefícios entre a igreja e para outras pessoas, né? Natal Feliz está aí, irmãos. Põe na sua agenda aí. Chamou. O pastor Itamar indo, a Gisele está falando, o pastor Itamar indo numa programação da Bereia do Natal Feliz, surgiu a ideia de trazer isso para a igreja e fazer crescer o projeto, e está aí, anos após. Já tinha, né? A gente associa. Sim, a ideia de assumir a Bereia. Entendi que era sobre o projeto. Sim. Baita tarefa. Nesse ponto que o senhor está falando da vida piedosa, dos nossos relacionamentos entre irmãos, nossas comunhões, o que o senhor acha que hoje nós, como irmãos, né, membros da igreja, temos como empecilho para isso? Qual é a barreira que o senhor acha que está faltando para nós, como igreja, transpor isso?
pensando o que eu vou responder aqui. Não, porque eu acho que pode ser diversos fatores. Excelente pergunta. E eu acho que isso que o senhor estava falando nos traz como uma reflexão. Sim. Né? Se você me perguntar, por exemplo, com as crianças, eu vou trazer um ponto que eu acho de dificuldade que está acontecendo na igreja. Mas isso é um outro momento. Sim. Mas eu acho que isso a gente precisa tratar o nosso coração todos juntos, talvez como, sei lá, mais reflexões, mais estudo nos lares, mais assim, eu acho que realmente o senhor está tocando num ponto que está me fazendo pensar sobre isso. O que será que está impedindo da gente avançar? O Lucas disse que vai me ajudar a responder. Vou ajudar porque eu sou do conselho, então vou ajudar ele a responder. Camila, eu acho que é uma avaliação que a gente tem do conselho, que a gente vê, e aí respondendo propriamente dito, né, como quebrar essa barreira que você falou, né? Eu acho que é juntar um pouco o que o Denis falou, com a aula, com que a carta, segunda carta em Coríntios, Paulo diz, relacionamento. A gente vê que, assim, quando a pessoa vem, e seja em qual programação for se é no grupo dos lares, se é vir aqui fazer pipoca, se é vir na IBF, seja qual programação for. Quando você está no relacionamento ali, que você vê a pessoa aqui, ela se abre, ela fala alguma coisa, ela se envolve, ela começa ali ela não vai abrir a vida dela e vai expor ali a vida dela, mas de alguma forma ela vai falar e você vai começar a conhecer, você vai começar a se relacionar com ela. Então, assim, uma resposta minha, assim, rápida e corte rápido, assim, é participar, é estar se relacionando. Ficar no mundo online, ficar no mundo de ver as pessoas distante, não vai fazer você ter relacionamento, não vai fazer você se envolver. Volto a dizer, e isso que o pastor está falando, esse cuidado. Não é vir aqui e abrir a sua vida para outra pessoa ou para a igreja de uma forma assim. Tem pessoas que fazem isso, não é errado também. Mas, assim, se relacionar, é vir, é participar, seja de qual programação for. É numa escola dominical. E, assim, até dando um spoiler, né? Eu tenho me preparado muito para um dia vir aqui e pregar no culto. O pastor sabe disso e tem me acompanhado. E, assim, coisas que eu tenho visto e coisas que eu acho que a gente tem que falar realmente. O pastor fala muito disso. Gente, às vezes o finalzinho do culto ali, tá no portão ali, conversar com a pessoa ali, e aí, como foi sua semana? Tá tudo... Isso já gera um grande mover, né? Então, assim, uma resposta rápida e pronta. Participar, se relacionar, estar presente, vir, seja em qual programação for. Mas está aqui. Todo mundo tem agenda, todo mundo tem milhões de coisas para fazer, mas dá para conciliar. Dá para ir num grupo dos lares, um dia que seja na semana. Você vai ver o quão é bom e edificante é. Você pode faltar nos outros 3, 4 quinta-feiras do mês, quarta-feira, segunda-feira, mas vai em um para você ver o quão divertido você vai conhecer as pessoas que estão ali. Vem aqui numa IBF, um dia da IBF, se você puder. No culto, venha no culto físico, presencial, fique ali 5 minutos depois de terminar o culto, converse com uma pessoa, olha para a pessoa e fala assim, como foi sua semana? E aí, tudo bem? Você vai ver o quão isso vai ser edificante. Então, eu acho que quebrar a barreira é isso. Eu acho que você realmente dar o primeiro passo e vir se relacionar. Deixa eu somar o que o Lucas falou aqui. Irmãos, o nosso problema não é a agenda. Às vezes é mais fácil assim, né, Camila? Vamos ver o que não é. Nosso problema não é a agenda, porque a gente arruma a agenda porque a gente tem que fazer. Talvez não como você queira, mas você vai arrumar uma agenda. Você arruma uma agenda para fazer um exame de saúde, você tem que arrumar, senão você vai morrer. Quer morrer de câncer? Não, então vai lá, faz o exame. Você arruma uma agenda para descansar. Tenho certeza, meu irmão, que essa semana você dormiu, você comeu, você tomou banho. Se você não tivesse tomado banho a semana inteira, a gente estava sabendo. Essa semana, eu tenho certeza, se houver uma exceção entre nós aqui presentes, 1, talvez 2, mas eu tenho certeza que essa semana você teve tempo para fazer algo que você quis fazer. Do tipo,
assistir uma série, jogar futebol, fazer exercício físico, assistir o Coringão. Algumas muito piores do que outras, mas... Você teve tempo essa semana. A agenda não é o problema. Se você quer ir na reunião de pais e professores, você dá um jeito de ir. Talvez você falte 1, 2, na terceira você vai. Se você não quer ir na reunião de pais e professores da escola do seu filho, você não vai e você sempre vai ter uma razão para não ir. A igreja é assim, meus irmãos. Se você não quer estar na reunião da SAF, minha irmã, eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma grande explicação para não estar. Eu sei que você vai conseguir. Porque eu consigo forjar explicações tão boas na minha cabeça que eu falo, Senhor, eu sou um mentiroso potencial tão bom. Mas às vezes o problema não é que eu não posso. Às vezes é que eu não quero. Onde que isso gira? O Senhor Jesus nos diz assim, ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Spoiler do estudo dos lares dessa semana. E às vezes a gente está tão comprometido em amar a gente mesmo, em fazer o que nos agrada, em pensar no que a gente quer que a gente pensa. Ai, hoje eu podia, hoje é segunda-feira, hoje podia ir no Arsênio hoje. Ai, mas eu queria tanto, sabe? Só fazer um escalda-pés e ficar em casa. Olha que chique, escalda-pés. E não, eu não vou. Por que você não foi? Porque eu tenho o direito de não ir. E você tem, meu irmão. E você tem o direito de não ir no grupo dos lares. Você tem o direito de não ir na reunião da UMP. Você tem o direito de não ir. Quanto isso vai te custar? Você não vai conseguir afirmar com a tua própria boca o texto de 2 Coríntios, capítulo 7. Você não vai conseguir dizer, trago você no meu coração para vivermos e morrermos juntos. Porque você não ama as pessoas que estão na tua igreja. Porque você não se relaciona com elas. Se desse para dar um título, por mais duro que seja, eu diria, egoísmo. Por que a gente não se envolve? Por egoísmo. Porque eu quero que alguém fale comigo. Eu quero que alguém me procure. Eu quero que alguém... eu vou usar o exemplo do Lucas. Se eu estou na porta da igreja no final do culto, eu não quero abordar o Denis e falar, e aí, doutor, como é que tá? Beleza? Eu quero que alguém fale comigo. E se ninguém fizer para mim, eu vou ficar magoado. Eu vou sair da igreja. Não sai da igreja. Brincadeira, irmãos, a Roseli é uma bênção. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Se envolver com a vida dos outros não é fácil, meu irmão. Quando você pergunta, tá tudo bem? A pessoa diz, tá tudo bem. E você fala, tá tudo bem mesmo? Como é que estão as suas emoções? Você anda estressado essa semana? Você está trabalhando muito? Quando você cava 2 dedinhos mais fundo do que o oi, tudo bem? Você descobre pecados, meu irmão. Porque nós somos pecadores. Você descobre crises que os irmãos que estão no banco à frente, atrás do seu lado, têm. E tantas dessas crises você podia emprestar o ombro para esse irmão chorar. Você, às vezes, tem excelentes conselhos que você poderia aconselhar esse irmão. Mas tudo depende de você querer fazer. Então, tantas vezes a gente tem um sentimento paulistano. Paulistano. Foi ruim para mim sair de Lambari e vir para cá e ver isso. Às vezes você está no metrô, a velhinha tropeça no metrô e cai esparramada no chão. E as pessoas passam assim pela velhinha. Velha, sai do caminho. Esse é um sentimento quase paulistano. A gente está acostumado a cada um responder por si e cuidar de si. Meu irmão, lá em Lambari, quando um motoqueiro cai, o mundo para que o motoqueiro caiu. É uma cidade interior, as pessoas têm outro tipo de relacionamento. As pessoas estão acostumadas a ficar lá, bater pó a cadeira na beira da rua e conversar. Relacionamentos são mais fáceis naquele contexto. O que você faz amanhã no caminho do trabalho se você viu um motoqueiro escorregou, caiu ali? O que você faz? Desvia e vai embora. Não passa por cima não, Tânia. Passa... Ô, Tânia, o Denis anda de moto. Você pode passar por cima do Denis amanhã. Passar por cima é desviar, irmão. Isso é desviar. Passar por cima não é atropelar o Denis, não. O Denis vai vender a moto amanhã. É a nossa luta, meu irmão. É a nossa luta, é disposição. E você vai responder por si, meu irmão.
Se você tem no teu coração o desejo de desenvolver relacionamentos, de crescer na igreja, de amar alguém a ponto de viver e morrer junto, faça você, meu irmão, faça você. Eu respondo por mim. Quando eu prestar contas diante de Deus, eu vou prestar contas de como eu pastoreei o rebanho de Deus. Como você vai prestar contas sobre o que você aprendeu lá no dia 10 de novembro sobre Paulo e os coríntios, o seu relacionamento? Como é que você vai... O Senhor vai falar assim, olha, você ouviu o pastor dizer que a igreja de Corinto iria viver e morrer junto com o apóstolo Paulo. Como você se relaciona com seus irmãos? Aí é contigo. Aí cada um de nós há de prestar contas ao Senhor por como viveu a sua vida, né? E os efeitos da igreja vão desdobrar. Deixa eu falar uma coisa aqui para passar para o próximo ponto, que virou a aula da comunhão. E eu não estou preocupado, meu irmão. A gente deixa 2 Coríntios para outro dia, não tem problema. O importante é a gente maturar na fé, mastigar bem os assuntos. É mais importante do que dizer, estudamos 2 Coríntios, hein? 2 Coríntios, check. Às vezes, no nosso contexto, às vezes a gente é muito crítico com a igreja. E eu não estou falando com o pastor e com o conselho, estou falando com a igreja. Meus irmãos, o que eu tenho a falar sobre a comunhão dessa igreja, sobre o amor caloroso dessa igreja, é um caminhão de gratidão. E eu não estou dizendo sobre a minha vida de pastor simplesmente, eu estou dizendo sobre como os meus irmãos me amam. Eu estou dizendo de coisas do tipo assim, quando eu e a Sara pegamos Covid, e nós nem ficamos ruins não, nós pegamos Covid. Quando a gente falou, irmãos, a gente não vai estar domingo que nós estamos com Covid. A irmã Marli foi lá na minha casa levar uma feijoada com tutano que ela tinha feito no almoço dela naquele dia, e ela foi lá levar a marmita para mim. Por amor. E eu sei que a Marli fez isso com muitos outros de vocês. Porque ama, meu irmão. E essa é a tarefa da igreja. Talvez ao ouvir que, poxa, o irmão fulano vai fazer um exame essa semana, ele está, sei lá, com suspeita de um câncer, né? Está com um nódulo. Como você acha que o irmão fulano está? Como você acha que ele está pensando, o que ele está vivendo, o que ele está fazendo? Você deveria amá-lo a ponto de ligar para ele. O irmão fulano, e aí? Você fez o exame? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Ter notícias daquele irmão. E às vezes basta dizer, estou orando por você, hein, cara. Você está sendo lembrado aqui na mesa do almoço, aqui na minha casa, aqui, hein. Às vezes a gente precisa desse estopim. A nossa igreja, meu irmão, é uma bênção. É uma bênção. Mas por que você está falando disso então, pastor? Porque nós não somos Jesus ainda, né, meu irmão? Tem muito mais para crescer e maturar. Então, coma uma pizza na casa do seu irmão. Olha que lição de aconselhamento mais fácil. A turma que já aconselhou comigo aí, tem lição mais fácil que essa. Marca de comer uma pizza na casa do Felipe, lá em Bragança. Lá. Ninguém mandou estar visitando aqui hoje também. Mandar a turma lá em Bragança, lá comer uma pizza, né? Certo, queridos? Que Deus nos dê graça para isso. Vamos pensar bem com carinho nessa nossa tarefa da comunhão, né? Vida piedosa. Olha Paulo expondo aqui um terceiro ponto na carta aos Coríntios. Paulo está mostrando como era a sua vida. Ele vai lançar mão dos argumentos da sua própria vida em alguns momentos ao escrever aos Filipenses. Capítulo 4 é um capítulo que, rapaz, eu amo com força. Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou fazer a leitura, meu irmão, você acompanha comigo? 2 Coríntios 4 diz assim: Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos como seus servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meu irmão, esse texto é tão bonito que podia até ser da palavra de Deus, podia até ser da Bíblia, né? Vai ver que é Bíblia isso aqui, que coisa gloriosa. Paulo começa a mostrar a obra de Deus na nossa vida. Por isso é importante pensar nessa vida piedosa. Ele começa a mostrar dizendo assim, irmãos, nós agora rejeitamos as coisas ocultas e vergonhosas. Nós largamos o pecado de mão, porque nós conhecemos o resplendor da glória de Deus em Cristo. O Senhor nos alcançou para que luz brilhe sobre as trevas. E quando isso aconteceu, é como se nós tivéssemos um tesouro em vaso de barro. O texto está dizendo assim, ó, a nossa vida, meu irmão, é um vaso de barro. Não vale muita coisa, é frágil, não é um belo adereço, mas um vaso de barro cheio de ouro. Aí muda a história. O texto está dizendo assim, ó, por mais que nós sejamos frágeis e sem valor, aquilo que está dentro de nós é muito valioso e muito duradouro. É um tesouro, é ouro guardado em vasos de barro. Essa é a obra do Senhor em nós. E por causa disso, porque nós temos esse tesouro dentro de nós, frágeis e sem valor, nós não desanimamos. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Nós somos perseguidos, mas nunca somos desamparados. Nós perseveramos por causa de Cristo em nós, por causa desse tesouro glorioso. E aí no final ele nos diz, irmãos, mesmo que esse nosso homem exterior se corrompa, mesmo que esse vaso de barro comece a trincar, a descascar, esteja pronto a se partir, mesmo que a vida física perca suas forças e seja difícil viver nesse mundo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O tesouro só cresce e se apura, de forma que nós atentamos para as coisas eternas, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Paulo nos mostra uma perspectiva da vida cristã que nós normalmente não consideramos, a glória das coisas invisíveis por causa da obra de Deus na nossa vida. Esse é você, meu irmão. Talvez você olhe para você e você fale, Senhor, que vida miserável, que vida sem jeito, eu cheio de problemas, cheio de boleto, com o joelho rangendo, meu filho me dando trabalho. Meu irmão, é difícil a vida. Nós somos perseguidos, nós às vezes somos abatidos. E é verdade, vasos frágeis de barro, que trazem em si tesouros. E Paulo está dizendo, a vida do crente é estar posto à morte
todos os dias como ovelha ao matadouro. E aí Paulo diz assim, é curioso que nisso, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo, nós estamos sofrendo, passando as tribulações, os problemas nos nossos vasos frágeis, mas este tesouro que é Cristo está gerando vida em outros. Paulo está lá sendo perseguido, sofrendo em todas as suas angústias. O capítulo 6 que a gente vai ler fala de todos os sofrimentos de Paulo. E Paulo no final está dizendo assim, ó, mas ainda que a morte opere em mim, ainda que eu sofra, em você está operando vida. Paulo está sofrendo, mas a igreja de Corinto está decolando para a glória do Senhor. Os irmãos estão sendo ministrados, exortados, ensinados, operando morte no apóstolo e vida na igreja. Um padrão de vida piedosa que tem que estar no nosso dia a dia. Segundo aos Coríntios, é uma bela carta para uma vida pura com Deus. Paulo nisso conta para a gente a famosa experiência, né? Fui ao terceiro céu, não sei se no corpo ou se fora do corpo. Olha que loucura, irmão. Eu tenho um tio que escreveu alguns livros sobre projeciologia, experiências fora do corpo, né? Os espíritas acreditam muito nisso. A turma fica, olha aqui o apóstolo Paulo. Mas, meu irmão, Paulo não sabe explicar o que ele viveu, mas ele teve uma visão gloriosa. E aí Paulo voltou e testemunhou na igreja o que aconteceu. Foi isso, meu irmão? O Senhor lhe proibiu que ele falasse. Aí a turma hoje põe banner, né? Venha ouvir o grande homem de Deus que foi ao inferno 7 vezes, né? E para Paulo não podia falar, né? Paulo foi proibido. E o Senhor colocou um espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás. Essa é uma boa analogia para sofrimento, né? Para uma coisa ruim com força. Mensageiro de Satanás não deve ser uma coisa muito boa, meu irmão. E esse espinho na carne é para que Paulo não se ensoberbecesse, para que ele permanecesse humilhado ao Senhor. E Paulo nos mostra o exemplo de vida piedosa nisso. O Senhor está dizendo, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo está convivendo com o espinho na carne, entendendo que sofrer na carne física está levando ele, o apóstolo, à glória de Deus, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza do apóstolo. Baita exemplo de vida piedosa, meu irmão. Às vezes não é nem um espinho na carne, a farpinha a gente já não aguenta, né? Às vezes a gente é frágil demais. O problema não é a nossa fragilidade, é a nossa fraqueza mesmo. Às vezes a gente não está disposto a sofrer por Cristo. Esse é o problema quando a gente está vendo o apóstolo num grande exemplo de piedade, de fidelidade diante de Deus. Vamos ler o texto aí de capítulo 6, verso 4 a 10, como Paulo descreve a sua vida piedosa. Vamos ler aí. Jefferson, você lê para nós, meu irmão? 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Olha a descrição do apóstolo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Pode ir até o 10. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e como sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. E, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Meu irmão, 2 Coríntios é glorioso demais, né? A gente tinha que fazer um quadro disso aqui, pôr na parede da sala. Sabe, a gente tinha que ensinar as crianças a decorar esse versículo. E cada vez que o menino falar, eu não quero ir na aula, recita aí agora. E o problema de ensinar os nossos meninos a decorar versículo é que quando o seu marido fala assim, tem que ir no mercado buscar pão, você fala, não quero buscar pão, aí o seu filho recita o versículo para você.
Esse é o momento que corta na carne, né? E a Escritura produz frutos. Meu irmão, que texto glorioso. Não só dos sofrimentos físicos de Paulo, mas ele dizendo, meu irmão, nós nos recomendamos como apóstolos do Senhor por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Nós somos apóstolos do Senhor em todo momento. Olha isso aqui, meu irmão. Ele dizendo, morrendo e contudo eis que vivemos. Ah, que glória do Senhor, meu irmão. Como castigados, porém não mortos. Olha que texto bom para nós. Entristecidos, mas sempre alegres. Isso aqui é o dilema da vida cristã, meu irmão. A gente passa as dores, as privações, as lutas, entristecidos, mas sempre alegres no Senhor. Parece que essas duas coisas coexistem no coração do crente, porque isso está atrelado ao tesouro que está guardado nos vasos de barro. Não é porque nós somos bons, não, meu irmão. É porque Cristo é bom em nós. Ele diz, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Isso aqui é essa. Aí se uma você vai ensinar o seu filho a decorar, essa aqui, meu irmão, você vai anotar esse versículo, a caneta no seu cartão de crédito. Hã? Você vai anotar no teu cartão de crédito. Nada tendo, mas possuindo tudo. Quantas vezes a gente atrela a alegria, a nossa satisfação a dinheiro, meu irmão? Conversa mole da nossa vida, né? A gente achando que dinheiro aqui, dinheiro ali vai resolver alguma coisa. Paulo está dizendo, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Tenho tudo que eu preciso, tenho tudo que o Senhor me dá. Eu tenho o Senhor. Se Paulo fosse brasileiro, esse versículo seria, eu não sou dono do mundo. Brincadeira, irmãos, que blasfêmia, né? Mas é verdade. Você não tem tudo que você precisa. Você não é dono de Guarulhos, meu irmão. Mas o Senhor é dono de todas as coisas. Você é filho dele, ele vai te dar tudo que você precisa. Talvez o autor dessa frase não tenha tanta dignidade em dizê-la. Mas os crentes, eles podem dizer, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Boa verdade para a nossa vida. Boa vida piedosa para nós trilharmos com o Senhor. No final das contas, Paulo vai levar essa vida piedosa a falar sobre aqueles que já partiram e alegrar o coração dos crentes na esperança da vida vindoura. Né? A nossa vida piedosa precisa contemplar isso, contemplar uma herança celestial. É importante isso para a nossa vida. Deixa eu bater o último ponto aqui. Pensei que não chegaríamos, mas já que chegamos no quinto e último ponto de 2 Coríntios, não, é o quarto ponto. Vai ficar para a história o último ponto, que eu queria mais discutir. Tá bom, vou fazer uma aula inteira sobre ele também, vocês que me aguentem. Porque são 3 tópicos que estão em 2 Coríntios, lá no ponto prático, que são difíceis de verdade para a vida prática da igreja. Mas olha ainda num quarto ponto, como Paulo descreve a sua vida ministerial. E aqui nós não vamos fazer leituras mesmo, não estão programadas leituras aqui. Paulo descreve o seu ministério com zelo apostólico. Os primeiros capítulos, primeiro e segundo capítulo, você vai ver Paulo falando do cuidado que ele tem na pregação do Evangelho, no cuidado do desenvolvimento do Evangelho. 2 Coríntios expõe para ministros, para crentes que precisam avaliar o governo da sua igreja, como que a igreja tem que crescer e ser ministerialmente. A igreja precisa de zelo. O apóstolo Paulo descreve isso. Paulo mostra, meu irmão, em 2 Coríntios, a importância de ter companheiros no ministério. Tito é um companheiro de Paulo. Paulo cita ele em 2 grandes momentos da carta. Paulo vai falar, além dele, de outros companheiros, mas há um momento em que Paulo se dedica a descrever a vida de Tito, a importância desse servo de Deus na vida do apóstolo. Porque às vezes, meu irmão, a gente tem uma sensação de poder absoluto dos apóstolos e a gente se esquece de que Deus elege inúmeros homens. A gente às vezes fala muito de Paulo e deve falar mesmo, é o autor da carta, mas quanto das viagens missionárias, quanto dos trabalhos são feitos na companhia de outros homens fiéis. Lucas nem era apóstolo, meu irmão, e Paulo escreve, todos me deixaram, só Lucas está comigo. É doloroso ver isso, não é? Quando ele escreve 2 Timóteo. É duro, meu irmão, ver isso no texto bíblico, mas Paulo tem companheiros. Paulo tem problemas no ministério. João Marcos é alguém que lá em Atos se aparta dele,
João Marcos teve algum tipo de problema, e o texto não fala exatamente qual foi a razão da ruptura, e eles se separam, e mais à frente, João Marcos volta para o ministério. Paulo escreve dizendo, traga a minha capa e os meus livros, apressa-te para chegar antes do inverno, e me traga João Marcos, porque me é útil para o ministério. Tem problemas na liderança, tem problemas de relacionamento às vezes. Ou Paulo pecou, ou João Marcos pecou, mas tem reconciliação também no texto bíblico. Como que ter homens no ministério, como Paulo tinha Tito, Lucas, Epafrodito, Apolo, tantos desses, a gente precisa ter isso como uma visão ministerial na igreja hoje também. A nossa igreja não é episcopal, meu irmão. Eu não sou o bispo da igreja. Até porque se eu fosse, eu ia mandar para uma foto minha na porta, é claro, né? Não é aceitar menos do que isso. Nossa igreja, meu irmão, é representativa. A igreja elege líderes, pastor e presbíteros, homens que vão levar adiante o ministério. E isso se replica na nossa vida, meu irmão. Se você tem um sonho, um projeto para a igreja, queria tanto que a igreja expandisse o Natal Feliz para atender a cidade inteira, você não vai dar conta de fazer sozinho, não. Você acha que você vai aonde sozinho? Você precisa de crentes fiéis para andarem ombro a ombro contigo. A Escritura demonstra uma visão de ministério dessa forma e a gente precisa aprender a não ser autônomo. A gente é interdependente de Deus e dos crentes. Isso acontece o tempo todo. Olha aqui que bênção. Ei, chega de bater palma, vamos pôr a mão no bolso. Aprendi essa frase no Universal, um dia que eu fui lá. É verdade, fui lá no Universal, lá assistiu. Já contei para vocês isso aqui. Fui lá assistir a sessão do descarrego lá no Templo de Salomão. Uma experiência única. Mas eu fui acompanhado do reverendo Chun Chung, nosso doutor da IPB em missões. Fomos lá como um momento de trabalho da PMT. Conclusão de curso. O pastor falou essa frase, chega de bater palma, vamos pôr a mão no bolso. Ô meu irmão, deixa eu falar para você como um pastor presbiteriano reformado. Chega de bater palma, vamos pôr a mão no bolso. A igreja precisa contribuir, meu irmão. Esse aqui num contexto de EBD, depois de falar tudo aqui que nós já falamos, chegar aqui, você ficar magoado que nós falamos de dinheiro, você não entendeu a coisa, não. A gente estava aqui antes, Samuel nos falando sobre a luta dos nossos parceiros missionários indo para a Índia, reverendo Elias e a Giovana, e ainda não bateram 100%. Eles estão indo em 3 a 4 igrejas por domingo pedir ajuda, porque a turma bate palma demais, mas não põe no meu bolso. Porque falta na igreja ainda a visão importante e essencial de contribuir com o avanço do reino de Cristo. Ainda é tão necessário essa tarefa de contribuição. E a igreja de Corinto envia ofertas para Macedônia. Paulo agradece as ofertas, Paulo fala sobre a generosidade da igreja e algo que a gente tem a replicar ministerialmente também sobre isso. Por fim, Paulo tem que fazer, no final da carta, uma nova e longa defesa sobre a sua autoridade apostólica. Paulo precisa fazer isso. Por que Paulo precisa ficar defendendo seu apostolado? Porque tinha uns cabeça dura lá na igreja. O Antigo Testamento chama homens de dura cerviz. Gente que não baixa a cabeça, o pescoço é duro. Paulo tem pessoas que o confrontam, que não aceitam seu ensino, que brigam ainda dentro da igreja, e por isso, lá no final da carta, ministerialmente ele tem que falar, irmãos, eu sou apóstolo de Cristo, olha aqui as credenciais do meu apostolado, olha aqui como eu tenho servido a igreja. E vou te falar uma coisa, quando Paulo vai para Corinto, a igreja é tão dura, que na evangelização de Corinto, esse é o momento que Paulo faz tendas, lembra dessa cena? Paulo trabalha com as próprias mãos para se sustentar e, no tempo que resta, fazer a obra missionária. Ué, pastor, por que o reverendo Elias não trabalha, então? Meu irmão, porque se a igreja pode apoiá-lo, ele vai em tempo integral se dedicar à tradução da Escritura. Mas por causa da dureza daquela igreja, o apóstolo Paulo vai plantar a igreja em Corinto, fazendo tendas, junto com Priscila e Áquila. E agora a gente vê os resultados, né? Paulo, depois disso, vai seguir tranquilo quanto à vida financeira, a igreja entendeu e passou a socorrer outros irmãos, mas ainda tem pessoas que não aceitam o ministério do apóstolo e por isso ele precisa reafirmar dentro da carta de Corinto as credenciais
do seu apostolado. Não é? Vou parar por aqui e vou te dar um spoiler. Eu falei para vocês desde o começo, né, que o meu último ponto é onde eu queria gastar tempo. Agora eu vou gastar tempo com força. Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Eu quero lecionar a igreja mesmo sobre esses temas que são fundamentais. Nós vamos ter uma aula, então, em algum momento, sobre a teologia prática de 2 Coríntios. Deixa eu só citar para você qual é o assunto aqui, para você andar comigo. Três coisas são expostas. Na verdade, eu vou falar de duas. Né? Essa primeira aqui é muito simples, e eu preguei esse texto na igreja lá no último domingo de setembro. Eu preguei esse texto aqui, ó. Ação de graças, consolados para consolar. Nesse aspecto da vida prática, Deus nos trata para nós tratarmos outros. Então, eu preguei sobre isso há mais ou menos um mês atrás aqui na igreja. Se você não estava aqui, onde você estava? Era dia do Senhor. Estava doente, pastor. Tá tudo bem, meu irmão. Assiste lá no YouTube, então. Vou com tranquilidade passar esse ponto. Mas eu vou, meu irmão, trazer uma aula para a igreja sobre esses dois tópicos aqui que Paulo trata na carta aos Coríntios. Primeiro, reestabelecendo o irmão faltoso. Corrige o irmão, isso mesmo. Quebra a madeira na cabeça dele, quebra o pau, a gente gosta de ver o circo pegar fogo. E depois? E depois, meu irmão? O irmão que pecou contra você. E depois? Como é que fica a história? Paulo vai ensinar a igreja sobre o reestabelecimento daqueles irmãos arrependidos, contritos, em plena comunhão com a igreja, como é que eles vão voltar ao convívio da igreja. O apóstolo fala sobre isso, porque na primeira carta ele falou sobre disciplina. Aqui ele está falando sobre a volta dos irmãos para o seio da igreja. E aqui, meu irmão, a porca torce o rabo, o filho chora e a mãe não vê, tudo acontece aqui, meu irmão. Julgo desigual. Não há comunhão entre luz e trevas. Adolescentes, queremos vocês aqui, hein? Nessa aula vocês não vão para a classe de vocês, tá bom? Meu irmão, julgo desigual é bíblico. Bíblico. Pastor, eu já sou casado. E você vai abrir uma sociedade mesmo, você vai abrir uma empresa com aquele cidadão. Você vai se pôr em julgo desigual nesse contexto? Tem certeza? Meu Deus, é difícil para nós lidar com esse texto. Julgo desigual trata, com certeza, casamentos, mas trata inúmeras outras coisas. A gente, às vezes, vive em julgo desigual em compromissos e amizades que não deveríamos. Duro problema para a nossa vida. Né? Então, vamos dedicar tempo depois para esses dois temas que são mais difíceis um pouco. Tá bom? São difíceis mesmo e a gente vai ter oportunidade de tratá-los. Vamos à apresentação das nossas crianças. Gente, a classe Cordeirinho está só crescendo. Que cresça mais, né?